Boas, nesse vídeo eu vou fazer uma amostra sobre ficheiros em C Sharp e vou realizar um programa muito simples em que eu vou apresentar um menu em que a gente vai ter cadastrar um aluno e consultar alunos. Portanto, a gente vai aprender a mexer com ficheiros, salvar nesse ficheiro informação e depois buscar informação nesse ficheiro. Tanto o menu apenas cadastra, consulta ou sai da aplicação. Ele terá essa seguinte estrutura. Temos aqui o método main, onde vai ter o menu e vai ter as chamadas para as funções registro aluno e consulta alunos. Portanto, começamos aqui na parte da construção do menu. Barra N para pular a linha, ou seja, mais uma linha. Então, a opção 1 do menu aluno. E a opção 2 consultar alunos. E por fim 0 sair. Também vou pular mais uma linha. Pronto, esse aqui vai ser o principal do nosso programa. Portanto, eu vou também sempre limpar a tela. Console.clear. E nós temos que ter isso dentro de um loop do while. Para isso, eu vou criar um char opção em que eu vou atribuir um caractere vazio, um espaço inicialmente. Então fazemos do while. Lembrando aqui para quem não sabe ainda dessa dica, eu simplesmente digitei do e cliquei duas vezes em tab. Ele me deu já a estrutura feita. Vamos trocar para fazer. Tentar fazer. Então, faça este comando enquanto a opção for diferente 0. Então, quando digitar 0, vai sair. Então, aqui eu peço ao usuário que ele digite a opção. Aqui temos que fazer a opção é igual a converter para char. O que a gente lê do teclado, né? Console.readline. Até esse momento nós lemos a opção que o usuário digitou e agora temos que fazer um switch. Duas vezes tab já me deu toda a estrutura. Um switch para fazer as chamadas para cada opção. Portanto, vamos para o case 1. Lembrando que eu estou a trabalhar com char. Portanto, eu tenho que fazer entre pelicas, aspas simples. E aqui nesse momento eu faço a chamada
para o registro aluno. Veja que eu tenho aqui um static void aluno, registro aluno, e não tenho nenhum parâmetro, portanto aqui também deixo vazio. Ao final break, ok, vou copiar para poupar tempo, trabalho, e ter cuidado para não deixar nada errado. Portanto, consulta alunos. Consulta alunos, abre, fecha, já tá. Pronto, tenho aqui as duas opções. E eu posso fazer a opção padrão, default, também não é obrigatório, mas podemos fazer. Um detalhe, se eu criar aqui essa opção, uma mensagem, por exemplo, opção inválida, sempre que eu digitar 0, ele vai me dar essa opção e eu não quero, portanto eu faço if, se a opção for diferente, de 0. Portanto, se ele digitar qualquer número diferente de 1 e 2, ele vai entrar para o default, e se for diferente de 0, ele vai me dizer isso aqui que eu quero. Falta aqui um ponto e vírgula. Então, vamos fazer aqui a nossa primeira opção, que é registrar um aluno. Vou abrir a minha cópia. Então, primeiro de tudo, eu quero fazer quero limpar a tela para não ter nada visualmente atrapalhando. Damos aqui uma mensagem ao usuário. Cadastro de novo aluno. /n para pular linhas. Portanto, eu gostaria que fosse aqui. Então, essa construção agora que segue, uma construção básica, penso que todos sabem fazer isso. Nós vamos trabalhar com os seguintes variáveis: nome, e vou nesse momento criar ela aqui. Eu podia aqui já criar como strings, é opcional, ok? Inclusive para se trabalhar com texto é sempre string, mas eu já vou até colocar como uma outra variável. A gente poderia usar isso caso precisasse calcular, por exemplo, desculpa, era número do aluno, precisasse calcular algum valor, por exemplo, das notas, e depois ter que converter novamente para strings, e vai ser esse caso aqui. Tanto num vai ser número igual. Eu tenho aqui uma outra forma de passar para inteiro, int.pass, ou a forma que nós costumamos fazer, convert. Aqui a gente vê. Ok. Vou copiar e ter aquele cuidado de a gente não cometer erros. Portanto, nome, aqui agora vai ser um string, nome, e não preciso mais nada de conversões. Ok. E, por último, turno.
string turma. Então temos essas três variáveis: número, nome e turma. Vem agora aqui a nossa principal fase do programa, que é gravação dos dados no ficheiro, ok? Então o que acontece? Pensa assim, quando a gente trabalha com ficheiro, é como se fosse abrir uma gaveta. Eu quero colocar um objeto na gaveta, eu preciso abrir essa gaveta, ou melhor, ver se a gaveta existe na nossa frente. É assim que devemos pensar em algoritmia. Abrir a gaveta, colocar lá o objeto e depois fechar a gaveta. Portanto, é muito importante lembrar sempre que a gente tem que fechar o arquivo, senão isso traz problemas. Esses erros, a gente não sabe por que o arquivo não está gravando ou porque termina com erro. Então, seguindo, vamos criar uma string que vai guardar o nome do nosso ficheiro. Portanto, ficheiro igual a... Quando trabalhamos com os ficheiros, temos que começar com arroba e depois as aspas. Aqui o nome do ficheiro, que vamos colocar alunos.txt. Vou mostrar aqui a pasta do programa, onde vai ficar salvo, onde vai rodar a nossa aplicação. Portanto, ele vai ter isso aqui já foi um programa que eu criei anteriormente. Depois vamos apagar esse alunos, só para mostrar a estrutura como é que fica. Portanto, ele vai criar alunos.txt. E mais daqui a pouco eu vou falar sobre essa estrutura aqui dentro. Então, temos já o nome do ficheiro, que salva o caminho do ficheiro, ok? Lembrando que está na pasta relativa aonde está a rodar o programa. Poderíamos colocar uma outra pasta, tipo de C2 pontos, usuários, mas optamos pela pasta raiz. O que fazemos agora? Criamos a ponte de leitura entre o arquivo e o nosso programa. Isso é feito com stream reader ou stream writer. Repare que eu tentei escrever aqui e ele já não reconhece. O que é que se passa? Eu preciso aqui em cima, no nosso cabeçalho, fazer uma chamada para esse tipo, essa biblioteca, que é a IO, entrada e saída, input output. Então faz using system.io. Nesse momento ele já vai me deixar criar aqui stream e já me dá as duas opções que vamos utilizar aqui no programa: stream reader e stream writer. O que a gente quer fazer agora é escrever no arquivo. Então faço stream writer e dou um nome a esse arquivo, pode ser qualquer nome, registrar, por exemplo, ok? Mas é muito comum, no nosso curso vimos bastante a utilização de uma palavra que o professor costumou usar bastante, que foi utilizar as iniciais aqui, SW. Então eu vou também conservar esse padrão, SW, que seja mais fácil para todos. Então já criamos a ponte de leitura. O que a gente precisa agora é verificar se o arquivo existe. Portanto fazemos if file .exists. Opa, não sei o que deu aqui. E o nome do ficheiro. Abre, fecha parênteses, o nome do ficheiro. Somente com essa linha aqui já funcionaria, porque isso aqui é uma função que ele já vai me retornar um booleano. Mas talvez fique mais intuitivo a gente pensar que se isso aqui for igual a true, mas no fundo ele vai ser se true é igual a true, mas poderia ficar somente essa opção aqui, sem o igual a true. Portanto, se o arquivo existe, eu quero que a minha ponte de escrita
seja o file ponto append, ou seja, ele vai abrir append text, ele vai abrir o ficheiro e vai deixar o cursor na última posição. Portanto, append text e sempre o que? Append text, o nome do ficheiro, aquele ficheiro que a gente criou. Portanto, eu vou voltar aqui na pasta, ele vai abrir o arquivo e vai fazer um append, ou seja, ele vai colocar o cursor aqui nessa última opção. E daqui a pouco a gente vai dar outra opção, é que se o arquivo não existe, crie o arquivo. E no caso ele vai criar o arquivo só que com o cursor na primeira posição. Então, continuando. Se existe, abre e vai preparar o arquivo para adicionar texto. Se não, chamamos novamente nossa ponte de ligação entre o programa e o arquivo e dizemos que cria o arquivo ponto create text ficheiro. Pronto, já temos toda a estrutura para abrir esse ficheiro e deixar pronto para escrita. E o que a gente quer agora gravar nesse ficheiro? Nós temos que fazer, eu posso fazer aqui no caso um string linha, que foi outro hábito que criamos em todos os nossos programas da faculdade. E nessa linha a gente vai criar a estrutura de que a gente quer em cada linha. Portanto, eu quero o número, nome e turma separado por pontos e vírgulas. Eu poderia criar qualquer outro símbolo, um ponto, um mais, um menos, uma barra, mas vou optar para fazer por ponto e vírgula. Portanto, eu quero num, lembrando que o número está em inteiro. Portanto, fazemos aqui uma conversão num toString, abre e fecha parênteses. Portanto, é uma função que vai me retornar o número que era inteiro para string. Poderíamos fazer da forma convencional que costumamos fazer, convert to string e o número. Portanto, já transformamos em uma string, mais de concatenação, ponto e vírgula, que é o separador que eu quero criar, mais nome, mais concatenação com mais um ponto e vírgula, mais a turma. Ótimo, criei a minha linha. Portanto, volto aqui para o arquivo, essa estrutura que eu quero, um número, nome e a turma, separado por ponto e vírgula. Continuando, então nesse momento apenas criamos em uma variável a nossa linha. Portanto, agora é que eu vou fazer a escrita mesmo no ficheiro, que é nossa ponte de ligação sw.writeLine. Difícil. E o que eu quero escrever no writeLine? A linha. Já está. Nesse momento já escrevemos. Terminamos o que queríamos. Portanto, sw.close. Ok. Terminamos aqui a nossa opção 1. A gente poderia até já experimentar. Eu vou renomear essa aqui. Eu nem sei se vai funcionar, vamos ver. Funcionou. Opção 1, número. Vou colocar 1, meu nome, turma B. Ok, 0. Isso aí. Pronto, já está funcionando bem e já criou aqui os alunos.
com a estrutura que eu pedi. Portanto, número 1, Dante, B, e ele já me deixa sempre o cursor aqui embaixo. Eu vou fechar, vou fazer aqui mais uma vez. Opção 1. Aluno 2, nome Joana, turma B. Sai. Vamos ver. Criou lá mais um nome. Muito bem, agora vamos fazer então a opção de consulta. Ela é muito parecida, mas tem uma breve diferença. Então eu vou fazer um console.clear. Essa diferença é que ele precisa fazer um ciclo até o final do arquivo e ler cada linha. Então vou passar aqui para a parte 2. Então eu poderia até ter esse nome do ficheiro que temos aqui. Então, poderia ter até fora. Poderia ter no programa mesmo uma variável global. Okay? Por exemplo, mas vou colocar aqui, vai ser uma cópia mesmo. Portanto, crio novamente a string com o caminho do arquivo que eu quero. Vou já criar o string reader. Então dessa vez a gente quer ler o arquivo sr, poderia ser qualquer nome, só que são as iniciais, sr, string reader. E fazemos a mesma estrutura, fazemos um if para verificar se o arquivo existe. Portanto, se file.exist ficheiro igual true, a gente vai dizer, a gente quer que faça coisas aqui nesse momento, se o arquivo existir. E já vou fazer o se não, me dê apenas uma mensagem de que ficheiro, ok? Pronto. Então, para leitura, se o arquivo existe, vamos fazer aqui comandos. Se não existir, ele vai dar. Portanto, a primeira vez que a pessoa for executar esse programa, ele vai dar essa mensagem: não existe nenhum ficheiro. Então, estamos aqui dentro agora da existência do arquivo, ok? Vamos supor que existe. Criamos já a estrutura. Podemos já criar a estrutura do cabeçalho. Número. Vou fazer um /t para dar 2 espaçamentos de tabulação. Nome. E turma. Então, o arquivo existindo, a gente vai precisar abrir esse arquivo. Então, eu faço a ponte de leitura, sr é igual a file, ponto, no caso para leitura, é open text. Portanto, abrimos o arquivo para leitura, open text, ficheiro. Nesse momento, criamos novamente uma string. Damos o nome dela de linha. Vou atribuir aqui um valor nulo. E aqui é que está a jogada, é o ponto-chave para a leitura do ficheiro. Fazer um while.
e dizer que a linha, cada linha que vai ser lida, ou seja, em cada volta, cada ciclo do while, a linha vai ser igual à captura de uma linha. Ok? Então ele sempre vai descer linha a linha. Então como é que ele faz isso? Ele faz essa chamada aqui, linha igual a sr ponto readline, e eu quero que isso seja realizado até que seja nula. Portanto, enquanto a linha do ficheiro não for nula, que é o que vai acontecer aqui. Ele vai buscar essa linha, ok, não é nula, vamos fazer operações. Vai para a próxima, não é nula, fazemos operações. Chegou nessa linha aqui, ele observa que essa linha é nula e termina, sai do ciclo. Portanto, em cada vez que a linha não for nula, o que é que ele vai fazer? Vou apresentar aqui uma forma muito prática de se obter. O que a gente precisa agora é fazer uma separação de cada campo que fizemos acima. Observe que temos aqui no ficheiro uma linha, vai ser isso aqui, é uma string só. Só que a gente precisa que ele entenda isso aqui como uma parte, isso aqui como outra parte, isso aqui como outra parte. Portanto, vamos usar uma função chamada split, em que eu digo para a função que faça o split por um determinado símbolo, que nesse caso aqui a gente sabe que é o ponto e vírgula. Ou seja, eu vou criar onde estamos? Ok. A gente precisa criar um array com o número de campos que a gente quer. A gente sabe que temos três variáveis. E depois, cada campo desse array, apenas dizemos aqui campo, vai ser o string que a gente tem, ponto, split, que é a função, e passando aqui como parâmetro aquele símbolo que a gente quer que ele seja dividido. Portanto, eu vou fazer aqui. Criamos um array que eu vou chamar de campos. Vai ser cada campo da string. String. E sabemos que são 3 campos. E agora eu digo que campos é igual a linha ponto split, chamamos a função, e eu quero que seja separada pelo ponto e vírgula. Pronto, nesse momento já temos em cada campo do array as partes separadas, e eu vou agora somente apresentar. Portanto, console. Vou fazer um writeLine e usar a opção com as chavetas. Portanto, vou fazer uma chamada do número, 2 tabs, como fizemos acima. Vou copiar aqui. Ok. Portanto, 0, 1, 2. Se não tiver perceber, calma que já vai perceber. Agora, para cada número que fizemos aqui entre chavetas, a gente vai colocar uma variável que a gente quer. Nesse caso aqui é o campos 0.
Eu adoro copiar e colar, que já me facilita muito, adianta muito trabalho. É só ter cuidado sempre, corrigir o que precisa. Então, cada campo aqui com a chaveta 0, 1, 2, ele vai fazer chamada para essa variável, essa e essa. Muito bem, já estamos quase ao final do programa. Criamos então a chamada do programa para os nomes dentro do while, ou seja, é o que vai fazer me apresentar vários nomes até o final do arquivo. E lembrando sempre, terminou, fechamos a gaveta, tanto sr.close. Nesse momento já temos o programa todo feito. Vamos agora testá-lo. Já vou pedir para consultar os alunos. Sabemos que temos 2. Não está apresentado porque falta aqui um console. Quer dizer, está apresentado, só que a gente nem sequer vê, né? Portanto, readline. Opção 2. Vai me apresentar os 2 alunos que eu fiz a introdução. 0 para sair. Vou entrar de novo. E seria alunos. Número 3. Nome Cláudia, turma A. Seria alunos. Número 4. Nome João. Turma B. Seria alunos. Número 5, se eu colocar 05, ele vai salvar com 5, não é mesmo? André. Turma B. E mais um aluno aqui. Vou introduzir o nosso caro amigo Hermes Duarte. Turma A. Pronto, agora consultar alunos. Tá lá o programa feito, um programa bem simples, tentando limpar ao máximo qualquer tipo de informação desnecessária. Que eu falo desnecessário no sentido de o que não precisa agora para entender como é o funcionamento de trabalhar com os ficheiros, ok? Porque fizemos alguns programas em que colocamos muitas opções e deixar o programa tentar fazer ele mais bonito e tal. Pronto, aqui foi mesmo a intenção de fazer o mais simples possível para entender a estrutura de como se trabalha com os ficheiros. Então, bons estudos a todos e muito obrigado por assistir o vídeo. Valeu!